Bizarro, né? Olá, eu sou o Seth Morningstar e hoje eu vou tentar explicar aqui o que é que tá acontecendo nessa animação bizarra chamada Alfred's Playhouse. Mas fica comigo até o fim, porque isso aqui vai muito mais fundo do que você imagina. Pois a criadora da série conseguiu ser ainda mais bizarra do que a própria animação. Ela se chama Emily Ulysses e ela é a dubladora oficial de todos os personagens dessa série. Assim como ela também é a cantora da música de abertura da série. Nossa senhora, tapa os ouvidos. Nessa música nos é apresentado Alfred, que é um cachorro, que é um personagem principal também. Só na abertura temos várias piadas e referências neonazistas envolvendo racismo e estupro. Mas, por outro lado, através da música podemos entender que Alfred carrega um trauma muito pesado e que a Playhouse, casa de brincar, é um mundo que ele criou dentro da própria mente, que é onde ele é amado, e ele usa esse mundo como uma válvula de escape da sua realidade. A série daqui conta com 3 episódios. O primeiro episódio começa após a abertura, com o Alfred falando que hoje teremos muita diversão em Playhouse. Hey, boys and girls, we're going to have lots of fun here at the Playhouse. Hello everybody, boys and girls, here at the Playhouse. Join me. Hello everybody, we're going to have... Mas ele tem essa mania de ficar repetindo palavras e frases como se fosse um tique. Isso deve ser consequência do trauma. Espera, quem é esse cara? Ah, ele é o Beria, o braço direito de Stalin, que também liderou um evento que assassinou mais de 600 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Eu conheço esse cara, gente boa demais. Lembre-se bem desses personagens. Continuando, o Alfred fala que eles irão atrás de uma tal palavra secreta. It's time for the secret word. And what do we do when we hear the secret word, boys and girls? Descobrimos que a palavra secreta é popsicle, que é tipo picolé em português. Mas ao ler essa palavra, ele começa a lembrar do seu trauma. E aqui vemos que ele foi abusado sexualmente quando ainda era uma criança. Cara, a forma como esse trecho passa, o desconforto é surreal. Quem já sofreu com isso volta a sentir a mesma sensação horrível enquanto assiste. Quando a lembrança acaba, ele fica gritando enquanto algumas imagens aleatórias, entre muitas aspas, começam a aparecer na tela. Numa delas está escrito: "Ninguém vai te salvar, você vai continuar aqui, até que o domínio seja desafiado." E eu tenho certeza que esse tal domínio esteja se referindo à sensação de impotência perante aquele que abusou ele. Ninguém pode salvar ele desse trauma, somente ele mesmo pode fazer isso. Esse é o primeiro episódio e ele termina com Alfred chorando jogado no chão, ao lado de um entregador, enquanto um barulho ensurdecedor fica tocando no fundo. I have a secret. I have friends, they live inside my wall. But I can't tell anybody. Come on! Nessa primeira parte, uns bichos começam a sair da parede e fazem cócegas no Alfred. Mas o bagulho vai de 0 a 1000 muito rápido. Esses bichos começam a chupar o c... do Alfred, começam a masturbar ele, defecar e vomitar em cima dele, enquanto ele fica extremamente desconfortável. Com razão, né, filho? E enquanto ele sai gritando pela casa, mensagens de lá, 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 lá e ignore piscam super rápido na tela. Esse lá, lá, lá é exatamente o que você tá pensando. Tipo quando alguém tá falando água e você finge que não tá ouvindo. Essa onomatopeia é bem famosa. E eu nem preciso falar que isso claramente mostra a forma como o abuso sexual infantil geralmente ocorre, né? Os bichos começam fazendo ele se sentir bem, com cócegas, dando a ele esse sentimento de diversão e liberdade. Mas depois eles começam a agir feito animais nojentos, fazendo aquelas coisas com ele. Me desculpa, mas não dá pra ser muito específico com isso no YouTube. Olha o Beria aí de novo sensualizando, bicho gostou. O Alfred se acalma e diz que no vídeo de hoje ele vai deixar essa tatuagem muito mais linda e perfeita e tudo mais.
Mas ele começa a abrir a própria perna usando clips e fica enfiando coisas dentro da ferida, abrindo ela ainda mais. Enquanto isso, outros personagens ficam dançando de uma forma sexual bizarra. Olha isso, mano. O vídeo acaba com Alfred se mutilando e é isso. Eu acredito firmemente que essa automutilação tem a ver com o choque de realidade, já que ele parece uma criança nesse mundo, além dos traumas e problemas mentais que ele tem. O terceiro episódio nos esclarece tudo sobre o que está acontecendo aqui. Aqui vemos mais sobre a mentalidade clara dele, como ele dizendo logo no início que ninguém gosta dele, mas a Playhouse ama ele. Ele dorme, mas acorda com esse bicho estranho aí cantando. E percebe que está amarrado na cama no estilo BDSM. E aqui vemos que mesmo dentro do mundo perfeito que ele criou, seus traumas ainda conseguem atingir ele. E aqui nos é apresentado um novo personagem chamado Walter, que é o Alfred nazista. See, the Playhouse is here to keep you from doing very bad things. For instance, Cachorro fumando cigarro. O Walter fica dizendo ao Alfred o quão insignificante e ridículo ele é, dizendo a ele que ninguém vai gostar dele com ele sendo desse jeito. E ele diz isso de um jeito tipo... that thing there, that is you. That cannot handle reality. No one in reality will ever love that. I know it. Como assim ele sabe disso? Talvez ele tenha passado pelo mesmo, né? Além disso, ele diz a Alfred que todo esse mundo da Playhouse é uma ilusão e que ele deve aceitar a derrota, como se Walter quisesse vencê-lo de alguma forma. E o episódio termina com Walter domesticando Alfred, que volta pra Playhouse e se torna um rei lá dentro. Enquanto assistia isso, eu me senti como se eu estivesse usando droga, mas com tudo isso eu concluí que Walter e Alfred são a mesma pessoa, mas Walter é o lado dele que teve de suportar o sofrimento, teve que enfrentar as dificuldades e acabou se corrompendo com isso, se tornando um neonazista fudido do cara. Mas mesmo assim, tudo que ele queria ser ficou preso dentro da cabeça dele, ou seja, dentro da Playhouse. Quem ele queria ser de verdade, mesmo com todos os traumas, é o Alfred, mas como ele disse, ninguém vai gostar dele daquele jeito, então ele preferiu simplesmente seguir o caminho mais fácil. Eu disse pra você se lembrar dos personagens, né? Emily, a criadora dessa série, é uma diretora de TV. Ela criou essa série há 15 anos atrás. E sim, ela passou um bom tempo promovendo ideologias nazistas, e como a supremacia branca e tudo mais. E ela realmente acreditava nisso. E ela ficou acreditando nisso por um bom tempo. Se você for no canal oficial da TV, que tem aí no YouTube, você vai ver que nem muito público tem, justamente por causa desse comportamento dela. Os patrocinadores do canal simplesmente abandonaram ela e cancelaram as parcerias. A intro do canal deixou bem claro que eles estavam trabalhando de graça. Ela ainda faz vídeos pra internet em outros canais aleatórios, pelo que eu vi. Mas parece que ela mudou. Vai saber também, né? Quem sabe ela continua sendo uma neonazista fudido do caralho também. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou. Então deixa um gostei, se inscreve no canal se você quiser ver mais coisas interessantes desse tipo. E se você também quiser apoiar esse vagabundo que vos fala, tem um botão de valeu aí embaixo. É só mandar um dinheiro pra esse vagabundo aqui que tá te falando. Até a próxima.